Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui, explicando uma parábola de Mateus 18, é um vídeo de manutenção também, né? Enquanto a gente está no período aí de festas, de fim de ano, de férias, né? Dessas pessoas que elas vão moldar o mundo, política e economicamente, do jeito que a gente vai viver. Então a gente vai fazer a manutenção se enchendo de conhecimento, tá, meus amados irmãos? Esse período de férias é um período muito bom para você ler Bíblia, para você orar, para você meditar, tá? Então, meus amados irmãos, diante das injustiças que estão acontecendo aí, você tem que se agarrar cada vez mais na palavra de Deus, porque os sinais estão evidentes de que um juízo está próximo. E quando vem um juízo, vem um conserto junto também, tá? Eu vou explicar aqui. Ele está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Eu vou ler do 23 até o 35, que é a parábola do servo que não perdoou. Mas só que eu vou pegar do 21, 2 versículos aqui, que Pedro ele faz umas perguntas importantes para Jesus, tá? Inclusive em Mateus 24, quando Jesus discorre sobre o fim dos tempos, foi a partir de uma pergunta de Pedro. Então as perguntas de Pedro, obteve diversas revelações de Jesus Cristo para nós. Então vamos lá, Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu que eu tenho de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, e sim, até 70 vezes 7. Meus amados irmãos, tem um estudo do meu pastor Elvis Guimarães na internet, e ele vai desenvolvendo isso aí, que é um estudo escatológico. 70 vezes 7 dá 490, tu tá me entendendo? Que é o período que falta para a última semana, o último Shabá, das 70 semanas de Daniel, entendeu? E Deus ele está mostrando ali, num resumo de tudo, que enquanto Jesus não voltar, você tem que perdoar quantas vezes for necessário. O perdão, meus amados irmãos, as pessoas confundem esse negócio de perdão com, assim, frequentar a casa, né? Voltar àquela intimidade. Tem uma música antiga do Guilherme Arantes, chamado Pedacinhos, que ele diz assim, para que ficar juntando pedacinhos de um amor que se acabou? Nada vai colar. Nada vai trazer de volta a beleza cristalina do começo, e os remendos pegam mal. A reconciliação com Deus, ela acontece de forma maravilhosa, tu tá me entendendo? É uma forma melhor do que um relacionamento, tu tá me entendendo, meus amados irmãos? É porque quando você está assim, né, a palavra de Deus diz que o Deus tem uma contenda com os seres humanos, ou seja, com nós. Então ele foi ao extremo de dar o Filho único dele em sacrifício para que nós nos reconciliamos. O critério principal da salvação, meus irmãos, depois da fé, é a comunhão, entendeu? É a união entre os irmãos em amor. Tanto que no Apocalipse 2 e 3 tem as cartas para a igreja da Ásia. E a igreja que vai ser salva, eu já expliquei isso nesse vídeo, é a igreja dos outros vídeos, é a igreja de Filadélfia. Filadélfia, ele vem do grego philos, que significa o amor entre os irmãos. Então, desde o nome, o Deus dá a dica. Mas, você há de convir, meus amados irmãos, que é tipo assim, a gente tem uma amizade, às vezes, muitas de vocês teve uma amizade com parente ou com amigos mesmo, e essa amizade foi quebrada. Não fica a mesma coisa, porque aquilo ali, quando chegou naquele extremo, foi uma vitória do diabo. A nossa briga, a nossa briga diária é justamente contra isso, contra a quebra de comunhão, se você parar para ver, entendeu? Muitas vezes usa dinheiro, usa amante, usa vantagens, usa nossos defeitos, entendeu? Então a gente tem que ter sabedoria para lidar com isso aí. Mas o ônus do perdão é de quem recebe. Vamos, por exemplo, explicar isso aí. Você deve perdoar. Aqui Pedro está falando quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão. Aí Jesus falou, enquanto eu não voltar, você é 70 vezes 7. Ele não está dizendo literalmente que a pessoa vai fazer mal para você 490 vezes e você vai perdoar. Jesus está sendo um profeta, Jesus era muito sábio. Ele está dizendo que enquanto houver vida,
entendeu? Antes da volta dele, haverá perdão. E mesmo depois, porque em Isaías 65, que eu já li aqui, diz que até os 100 anos aquele que pecar será perdoado. Então o pecado, eu já expliquei também, o pecado ele não é tirado. Né? Isso é quando a gente tiver o corpo glorificado. Ele não é tirado. Ele é branqueado. Tu tá me entendendo? Porque esse negócio de Satanás foi muito sério, meus amados irmãos. Levou Deus ao extremo e causa mortes até hoje. Mas quando você libera o perdão, você tira um saco de tijolo das tuas costas. E se a pessoa não quiser te perdoar, isso aí já é com ela. Porque tu tá me entendendo? O foco do perdão que a Bíblia me mostra é para você pedir. Entendeu? Se você for um cristão, você vai receber, porque uma pessoa te perdoa. Ó, teve uma vez, teve um homem aqui que ele fez umas obras aqui em casa aqui, e ele deixou muitas falhas nessas obras, entendeu? Então a minha esposa ficou muito triste com isso, ficou revoltada, entendeu? Porque a minha esposa, ela naquela época, né, agora ela está melhorando bastante, ela é uma pessoa que guardava muito rancor, e ela não escondia isso, então isso correu, né? Então esse homem uma vez foi na igreja, escutou uma palavra sobre perdão, e um belo dia, eu estou aqui em casa, estou trabalhando, e eu ouvi ele chamar no portão, aí bateu no portão. Eu cheguei e falei, fala aí fulano, como é que tá? Ele falou assim, a sua esposa está em casa? Aí minha esposa estava se levantando, que foi de manhã cedo, né? Eu falei assim, tá, mas por quê? Ele falou assim, é que eu queria pedir perdão para ela. Aí ela apareceu, ela falou assim, olha, eu queria pedir perdão para você por tudo que eu fiz, não sei o quê. Eu achei aquilo lindo, você tá me entendendo? Só que depois, né, a gente deu mais uma chance para ele, mas lá na frente, e ele voltou a aprontar, porque sabe, tem gente assim que tem, como eu te falei, a minha briga com as pessoas é contra a memória, a memória falha, entendeu? Como eu sou uma pessoa que eu fui abençoado por Senhor com boa memória, muitos erros que eu cometo eu não volto mais a cometer. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Mas tem gente que parece que esquece, igual a segunda multiplicação de pães e peixes. No espaço de 3 anos, os discípulos esqueceram o que Jesus fez na primeira. E eles estavam sempre, duvidando de Jesus, mas isso tem uma explicação, porque os discípulos, quando Jesus estava na terra, eles não eram convertidos. E a palavra diz isso. Inclusive no final do Evangelho de João, ele fala do próprio Pedro, que Pedro ainda não era convertido. Eles só foram se converter no dia de Pentecostes, que aparece lá no Atos dos Apóstolos, depois do último Evangelho de João, né? O Ato dos Apóstolos é interessante, aquele livro que ele começa com a ascensão de Cristo aos céus, depois que ele ressuscitou, e ele não tem fim. Quem vai completar o final do livro de Atos dos Apóstolos somos nós que vamos ser salvos, aqueles que nós demos crédito ao Evangelho, entendeu, meus amados irmãos? Então, mais no dia de Pentecostes, quando eles estavam unânimes em oração, enquanto tinha uma festa no templo de Salomão, que era o templo principal, o Espírito Santo desceu. Aí você já vai ver um Pedro com mais coragem, entendeu? Tu vai ver os discípulos bem mais corajosos, bem mais ativos, entendeu? Inclusive Pedro executando milagres igual Jesus fisicamente executou. Então isso só se dá pela ação do Espírito Santo. Quando vem o Espírito Santo mediante a muita oração na sua vida, aí é que você realmente se converte. Eu estou falando isso porque tem muita gente, meus irmãos, que se frustra, porque tem anos de igreja, entendeu? Anos de igreja não quer dizer nada não, meus amados irmãos. E pelo contrário, eu estava aqui, se vocês que me acompanham meus vídeos aí, eu estava aí dando umas pancadas aí no meu próprio pastor, mas parando para analisar e orando, né, o Ardor estava falando, talvez eu esteja sendo injusto, porque, meus amados irmãos, pelas histórias que ele conta, do que ele passa, que o pastor Elvis, ele durante as transmissões dele, a dominical, a pregação, ele passa muito dos bastidores diários que ele acontece. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Que igreja difícil de lidar. Que pessoas, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Teve uma aí que ele disse que proibiu a mulher e a filha de postar qualquer coisa de evento na rede social. Esse evento, o jantar que ela vai. Porque pessoas vão pensar que o pastor está pegando o dinheiro da igreja. Cara, a igreja é do homem, gente. A igreja é do homem, meu camarada. Não está me entendendo? Se ele quiser pegar o dinheiro todo da igreja, entendeu?
e ele mesmo distribuir, ainda assim, ele não estaria pecando. Tu tá me entendendo? Mas não, ele deixa na mão de tesoureiros. Inclusive, um dos tesoureiros dele foi que tentou dar o golpe. Mas não financeiro. A querer assumir a igreja. Tu tá me entendendo? Então eu vejo, eu vejo aquela igreja lá pagar conta de luz, pagar cesta básica, se juntar para trazer um irmão, uma irmã de viagem para conhecer a igreja. Entendeu? Eu vejo uma igreja ajudadora. E eu vejo um homem que ele não liga muito pro dinheiro. Meus amados irmãos, uma vez quando nós trouxemos uma irmã lá da Bahia, que o sonho da filha dela era conhecer a igreja, eu cheguei pro Baixo Elvis e falei assim, eu vou chegar junto. Eu vou chegar junto com duas quantias, 2 sexta-feira. Meus irmãos, para fazer aquele homem dar o número da conta dele foi um sacrifício que ele não queria. Eu falei, deixa de bobeira. Aí o argumento final meu foi o seguinte, não, você vai me dar de qualquer maneira, sabe por quê? Porque eu tô querendo dar e eu posso dar. E eu dando, o Senhor vai me abençoar. Então você não vai cortar a minha bênção. Você vai me dar o teu número agora, que eu sei que tu tá comprando passagem pra mulher, para ela vir de avião, e eu sei que isso aí não é barato, tá? Então eu vou contribuir e contribuir. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então, mas eu acho isso um absurdo, porque tem irmãos que ficam pensando nessas coisas. Isso não é crente nem aqui, nem na China, querido. É por isso que quando houve um negócio lá, um monte de gente saiu, eu já falei logo. Tá ali para ver pastor. Tá ali para monitorar a vida do pastor e dos outros. Não tá ali por causa de Jesus Cristo. Enquanto você tiver esse pensamento indo para a igreja, querido, o inferno é logo ali, tá? E vai ser com mais rigor, tá, querido? Do que o ímpio, tá? A Bíblia me mostra isso. Eu vi a pregação de um irmão chorando a pregação toda, mas eu não consegui, meus amados, eu sou um cara muito sincero, eu não consegui ver, porque o tempo todo da pregação do irmão, o irmão estava preocupado com os outros. Aí é o que eu vejo os outros fazer isso, eu falo, querido, ninguém está dando aula ali para criança, não. Ali eu livro a cara das professoras da criança ali. Ali é adulto, ali é para coro, todo mundo sabe o que é o negócio aí. Se tem essas práticas aí de se meter na vida dos outros, querido, isso aí cada um vai pagar por ele. Eu não tô nem aí, meu irmão. Se eu for viver conforme pela vida dos outros, que os outros estão achando de mim, o que os outros vão pensar de mim, eu não vivo mais, querido. Você tá me entendendo? Então cada um é individualização. Então quando Pedro está falando negócio de perdão, é isso que eu estou falando. Você deve pedir perdão. Se a pessoa não quiser receber o perdão, o problema é dela. No grosso é isso, querido. Aqui não tem meias palavras, não. Fica uma hipocrisia danada. Não tá me entendendo? É a mesma coisa assim, que a pessoa fica falando assim, bandido tem que morrer mesmo, não sei o quê, que bababá tititi. Querido, deixa eu falar uma coisa sobre isso, que esse é um assunto sensível, tá? Esse é um assunto sensível. Você não vê Jesus com diálogo, com Barrabás, nem com qualquer outro ladrão na Bíblia, não. Jesus não dava nem confiança. O que Jesus falou para o primeiro ladrão da cruz? Falou nada, querido. Jesus não dá nem confiança para esse tipo de gente. E você também não tem que dar, não. Não é desejar o mal, não, querido. Porque, como eu te falei, quando você vê uma pessoa morrendo, você muda de ideia. O meu ex-patrão lá do hotel, ele é tipo assim, eu já te falei, ele era o diabo em pessoa. Ele era o diabo em pessoa, ele já foi presidente de centro, coisa. Ele era o diabo em pessoa. Ele maltratava funcionário, maltratava todo mundo. Nessa época, teve uma época que eu queria ir, e tinha uma igreja ali na subida, Maranata. Eu comecei a frequentar a Maranata. Tinha um pastor lá muito bom, que tinha sido um babalorixá e tal. E a minha esposa passou aí junto, a gente estava caminhando em Cristo. Então, aí coincidia, quando eu era porteiro ainda, no horário que eu estava saindo, era mais ou menos o horário, daqui a 20 minutos depois ia começar o culto. Então, ela me ia lá no hotel, esperava eu sair, fechar o caixa com o gerente, e a gente ia para a igreja. Quando o velho soube, começou a implicar, começou a tratar mal minha esposa. Então, minha esposa pegou uma raiva desse homem danado. Mas no dia que ele morreu, no dia da minha folga, ligaram para mim, que eu sou o gerente, aí eu tive que ir lá. Meu cunhado até me levou 3 horas da manhã lá. Tinha bala, tinha sangue, pra tudo quanto é lado. E a minha esposa ligando toda hora, perguntando o que aconteceu. Até que eu conversando com os PM lá, ele recebeu uma coisa do rádio dizendo que o meu patrão tinha acabado de falecer. Aí quando a minha esposa ligou da outra vez, eu falei assim, pô, morreu. Seu Nilton morreu. Ela desabou em choro. Ou seja, ela tinha raiva dele, ela não gostava dele, mas quando soube da morte dele, ela chorou. Então eu não estou falando disso, eu estou falando que é uma hipocrisia, porque ao mesmo tempo que tem pastor bíblico
que quer ver falso pastor no inferno e fala trincando os dentes, trata bandido como se fosse um coitadinho. Então eu preciso saber se ele teve alguma experiência para manter isso. Por exemplo, eu também estava assim, ai não, bandido, coitado, não sei o quê. Até cheguei a pensar que ele era vítima da sociedade. Até um dia que ele deu um soco na cara do meu filho. Meu filho não arruma, o meu mais velho, ele não arruma problema com ninguém, nenhum dos dois. Eles são muito bem criados. São pessoas calmas, não se mete com ninguém. Aí um sábado de manhã ele foi para um curso de informática que ele estava fazendo. E na passarela ali da Via Férrea de Duque de Caxias, chegou um ladrão. Ele tocou o celular dele, celular antigo, cara. E o ladrão tentou arrancar a mochila dele, ele fez assim, instintivamente. Aí o ladrão foi e deu um soco na cara dele, que eu tive que levar ele lá no moacir do carro para dar 3 pontos no nariz dele. Então, o pastor que tem filho ou filha e que idolatra os filhos, eu quero ver manter esse discurso. Se um vagabundo, só falando assim mesmo, chegar no teu filho que não faz nada para ninguém, dar um soco na cara dele por causa de um celular. Se você manter o discurso, eu vou falar que você é homem de Deus. Se não, você é um hipócrita. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Porque essas pessoas são pessoas ruins. E por que Jesus não dava confiança para eles? Porque isso aí não é. O Jesus, ele curava doentes. Doentes. Problema físico, inclusive do cego. Um discípulo pergunta assim, ele é cego de nascença, quem pecou foi ele ou os pais? Aí Jesus ele fala assim, nem ele nem os pais. Esse problema dele se manifestou, né, se deu para se manifestar a glória de Deus. Agora o bandido é uma escolha, querido. É uma escolha. O meu irmão aqui, ó, da oficina, meu irmão tem uma oficina, ele dá oportunidade para esses meninos todinho da Vila Operária. Teve um que morava do lado da boca de fumo, do lado da boca de fumo. Tá? Ele se recusou a ir para o tráfico. Ele veio aqui, ele aprendeu uma profissão de pintura e lanternagem. Tá? Hoje ele tem casa, hoje ele tem até barco. Tem uns filhos com a esposa dele e tem a oficina dele. Ele preferiu o caminho do trabalho. Então não vem com essa conversa fiada, que é vítima de sociedade, que mora do lado do tráfico, que se espelha em quem está mais perto, não. Porque o caráter vem da pessoa, ele preferiu trabalhar. E se deu bem, meus amados irmãos. Ele está com um carro novo, ele vai para tudo quanto é lugar, com a liberdade. Tá? Já não mora mais na favela. E já não é mais um ajudante, um funcionário do meu irmão. Ele já tem a empresa dele própria. Então não vem com essa conversinha fiada, não. Eu não gosto de hipocrisia, meus amados irmãos. Que tem muita gente que fica triste, frustrado por causa disso. Hipocrisia. Num dia que der um soco na cara do teu filho, por causa de um celular, ou fazer coisa pior com ele, aí você vem com esse discursinho aqui. Entendeu? Mas vem com esse discursinho, não sei o que, a gente tem que coisa, não sei o que, cada um é sua escolha. Quando ele sai pra roubar, meus amados, tem muitos amigos, eu perdi muito amigo meu assim, colega, né? Não é amigo não. Muito colega meu que saiu pensando que vai se dar bem. Teve um ali que ele no bar do Nelson que falava. E rindo. Mataram ele por causa disso. Rindo. Aí eu fui roubar os cortes de uma mulher na época, né? Os cortes era carro caro. Aí tinha um neném chorando, joguei o neném pela janela. Falando isso, rindo. Então as próprias pessoas ali que são ruins do grupo dele, não gostavam. E acabou que mataram ele. Deram um tiro de fuzil dele, dividiu a cabeça dele no meio, querido. Ficou só a parte do queixo e a arcada dentária de baixo. O resto foi tudo... Aí um coroa lá, na minha frente, cara. Na minha frente, assim, eu tava na casa da minha esposa. Meti a cabeça pra olhar ali. Aí um coroa meteu a cabeça, abriu o portão pra ver o que tava acontecendo. Os caras apontaram o fuzil pra ele e falaram assim, limpa. Aí tá lá o coroa varrendo. Cérebro, com olho, com cabelo, jogando dentro de um balde. E jogando no lixo. E que esse é o destino dessas pessoas. Você tá entendendo, meu camarada? Vamos lá. Então, essa parábola aqui, ele está diretamente ligado ao que Pedro perguntou sobre perdão. Aí olha só que Jesus ele fala, ó, emenda, versículo 23, Mateus 18. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar conta com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. Antigamente, irmão, até a roupa era empenhada. Até a roupa do corpo. Tá? Você está devendo,
os seus filhos viravam escravo, sua mulher virava escravo, serva, né? E tudo teus bens, casa, boi, cavalo, galinha que tu tinha, jumento, e até tua roupa do teu corpo era empenhado. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou a dívida e deixou ir embora livre. Olha só, o senhor dele, ele não fez acordo financeiro, não. Entendeu? Crefisa, BV, de pagar em 60, 72 vezes, mete um juro, não. Ele perdoou a dívida, tá? Esse senhor aqui é Deus. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Olha só, irmão, ele estava devendo aqui quanto? 10.000 talentos. Um talento, o peso de um talento é 30 quilos. E geralmente o talento era talento de prata, ou o talento de ouro valia mais ainda. Aqui, eles estavam devendo 100 denários, ou seja, uma quantia infinitamente menor, entendeu? Porque o denário, se eu não me engano, era um dia de trabalho de um soldado romano. Como se fosse 150 reais hoje, entendeu? Só que aqui, se você multiplicar aqui 10.000 talentos, é muita coisa, mano. Vamos falar de coisa de milhões aí. Entendeu? Então aí, olha só, ele estava devendo, vamos supor aqui, nós calculamos aqui, 1 milhão de reais. Aí teve a dívida dele perdoada. Aí quando ele chegou pro conservo, o cara estava devendo uma diária de um pedreiro, 150 conto, 200 reais. Agarrou e começou a sufocar, esbraguejando: "Paga o que me deves." Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe suplicava: "Sê paciente comigo e te pagarei." A mesma coisa que ele mesmo falou com o Senhor. Mas aí ele não queria acordo, ao contrário, ele foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: "Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida atendendo suas súplicas. Não deve tu de mesma maneira compadecer do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti?" E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. "Assim também meu Pai Celestial vos fará, cada um, se de todo o coração não perdoares cada um do seu irmão." Jesus, ele deu um exemplo específico com o pai dele aqui. O detalhe que me chamou aqui foi no penúltimo versículo, no versículo 34. Quando você tem um certo tipo de atitude, você insulta a Deus, porque esse servo aqui, que perdoa a dívida, ele é Deus. E esse homem é um homem que tem com uma dívida. Eu estava falando de milhões aqui, né, de reais, de coisa. Às vezes, é uma dívida representada como no Golias, por exemplo. É um problema tão grande que você não vê solução. Não está me entendendo? Humana. Mas a solução é para Cristo. Eu não estou falando para você sair pegando dívida conscientemente e depois Deus lhe pague, não. Não está me entendendo? A gente tem que ter responsabilidade. E como eu te disse, irmão, apesar de Deus te aceitar e te perdoar, existem consequências e cicatrizes dos erros que a gente comete. Então a Bíblia é um manual para pelo menos amenizar essas nossas atitudes. Porque quando você tem a consciência de quem é Cristo, o que ele está pregando no evangelho dele, o que ele quer que nós sejamos, que é uma coisa tão simples, meus amados irmãos. Ele quer que nós sejamos como uma criança, que uma criança é pura. Então você nunca vai ver criança maquinando. Se bem que tem semente que nasce podre, mas é rara, né? Mas você nunca vai ver uma criança maquinando, uma criança com um olhar de maldoso. Entendeu? A criança, ela é pura, ela é inocente, ela é vítima. Ela não é algoz. Entendeu? Então quando a gente tem esse... Mas preste atenção que Jesus, ele diz assim, quando ele viu os discípulos, ele fala assim, ó: "Sede puros como uma criança, mas prudente como uma serpente." Meus amados irmãos, eu estava pensando sobre isso, meditando sobre isso, eu assim, né, batendo um papo com ardor na minha cabeça, e eu perguntei para ele, porque Jesus, no Evangelho de João, ele chama Herodes de raposa. A raposa é um animal associado à esperteza, até desonestidade, né? A maldade, essas coisas assim. A raposa é o espírito de malandragem, né? Na parábola. Só que Jesus, ele poderia ter falado, né? Olha, sede puros como uma criança, mas prudente como uma raposa. Ou seja, seja esperto. Mas ele fala, não, seja prudente como uma serpente.
E a serpente na Bíblia é Satanás. Que isso, Ricardo? Deus está falando para você ser igual Satanás? Não. Deus está falando o seguinte: primeiro, ele está falando, seja servo, mas não seja idiota. É isso que ele está dizendo. Tá me entendendo, meus amados? Tem gente aí, irmãos, que você pensa que a pessoa é burra, que ela é ignorante. Não, mas tem uma diferença entre burrice e tem uma diferença entre mau caratismo. Eu vou dar um exemplo recente agora. O Alexandre de Moraes fazer média aí, para tentar, eu acho que é para tentar amenizar um pouco a imagem dele que já tá podre, mandou soltar o Daniel Silveira aí para passar o Natal com a família dele. Só que o Daniel Silveira passou mal, teve uma crise renal e começou a evacuar sangue. Então o médico dele particular disse, cara, você tem que ir para o hospital urgente. Aí como ele foi para o hospital numa emergência, não comunicou lá o Deus do Olimpo, lá, o Careca, aí o Careca falou que ele desobedeceu uma ordem judicial, que não podia se deslocar tantos metros com a tornozeleira, foi lá e mandou prender o homem de novo. E o homem, ele tinha, antes de dar esse problema nos rins dele, ele tinha ido à igreja agradecer por ele estar passando as festas de Natal com a família dele. Aí um monte de gente chamando Daniel Silveira, Daniel isso, Daniel aquilo. Mas, querido, o que Daniel Silveira roubou? Ele é corrupto? Ele foi cabo da PM, tá? Aí ele foi preso por causa do quê? Ele fez um vídeo xingando de tudo quanto é modo o Supremo Tribunal Federal. Aí veio um monte de gente falando assim, não, eu não concordo com o que ele falou, não sei o quê, mas ele tem o direito de falar, não sei o quê. Como assim não concorda com o que ele falou? Ele traduziu o que a maioria das pessoas pensam. Ele usou palavrão pesado, querido. Mas vai dizer que o povo aqui é santo. Não estou defendendo, não, meus amados. Nem estou falando que eu xingo palavrão, essas coisas, não. Eu estou falando que essa hipocrisia tem que acabar, meus amados irmãos. Foi hipocrisia. Jesus, ele tinha bronca com a hipocrisia. Ele tem direito de falar assim. O Alexandre de Moraes falou assim, não, eu não sou isso que ele está falando. Acabou, morreu, querido. Ou então mete um processo pessoal na primeira instância, com o representante por calúnia, difamação, por injúria, sei lá. Aprender o cara de maneira pessoal, usar rixa de maneira pessoal com a pessoa, e um monte de gente aplaudindo isso. Não está aparecendo esse servo aqui, querido, que foi perdoado por Deus e agora está malhando os outros. Eu vejo os comentários de internet, irmão, principalmente de portais de notícia, um monte de gente juiz, e tem um juiz dos juízes ainda por cima. Tem gente que vai lendo só os comentários, não lê nem a reportagem. Tem gente que só lê a manchete, aí lê os comentários, um monte de gente falando isso, cara, se metendo na vida dos outros. Se metendo na vida dos outros. Quando eu dou minha opinião, vem um monte de gente lá. Não sei o que, você isso, você... Eu falei assim, querido, você quer que eu dou o meu login, minha senha, aí você posta o que você quiser? Porque eu não posso falar. Isso é a minha opinião. Se tu não gostou, tu passa batido, querido. Não gostou, passa batido. O que não pode é se tolher a liberdade. Tá? O homem tava passando mal, como é que o cara vai no hospital, o cara vai ficar visando o juiz, cara? Polícia Federal. A Polícia Federal não tem o que fazer não, meus amados irmãos. Tá acontecendo um monte de desgraça aí, final do ano. Cara, meus amados irmãos, isso é só o começo. O ano de 2025 vai ser terrível. Terrível. Mas é igual o comercial do SBP, do inseticida. É terrível. Contra os insetos. Contra os insetos. E para quem é servo do Senhor, quem está na bondade, se mantém na bondade. Jesus, ele não fala? Quem é santo, se santifique-se mais. Ou seja, se separa mais do mundo, que vai piorar. Entendeu? E quem é sujo, quem está na sujeira, suje-se mais. Cadê o Deus bonzinho? Ele está falando, tu sujo, se suja mais, querido, que eu já preparei o lugar para você, você não vai mudar mesmo. Tu tá me entendendo? E olha, que falta 3 meses agora, hein? Que 1 ano do show da Madonna, hein? Olha o vídeo que eu fiz em março desse ano. O show ainda não vê ainda, mas você já está vendo o pior acidente em rodovias da história do Brasil, um dos piores, 52 mortos da última vez que eu vi, tá? E teve um comentário que eu vi no Facebook da notícia, que a mulher falando assim, olha, eu passo nessa estrada quase todos os dias. Essa estrada, ela sempre foi segura, tanto que não teve tanto acidente assim. Porque a maioria dos acidentes é por imprudência humana. Tá? Bebida, essas coisas. Não foi o caso ali. Mas a mulher estava apontando um outro problema. O quê? Sucatearam o DENIT e eles começaram a tirar os radares que ajudam, não é os radares caça-níquel, não. Então, o povo vai, não vê radar, mete o pau. Aí fica sujeito a isso aí, meus amados irmãos.
Tu tá me entendendo? O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem quebra-mola. Mas se não botar, as pessoas passam por cima de velho, de criança, de cachorro, de tudo. Porque nós somos um povo majoritariamente mal educado. Eu já falei isso. As pessoas não sabem nem ir no mercado, elas não sabem nem andar na rua. Teve uma senhora que ela estava andando no meio da rua. E numa avenida aqui. Aqui na Vila São Luís e Caxias. Aí o carro veio buzinando. Ela não saiu não, o carro desviou. O retrovisor relou nela assim. Aí ela foi, botou a mão nas cadeiras. Olha só que povo mal educado, né? Olhou pra mim e falou que povo mal educado. Eu falei assim, senhora, tem uma calçada de 10 metros do teu lado. Aí a senhora tá andando no meio da rua. E ela ficou revoltada comigo também. Eu falei, é só ir pra calçada. O cara tava na rua, querido. Você tá no lugar da rua. Eu não me importo de você andar no meio da rua, não. Eu sempre falei assim, desde que você ande a 40 km por hora. A velocidade do Usain Bolt. Se você é uma pessoa devagar, então anda na calçada. A pessoa não sabe nem disso, querido, hoje em dia. Vai no mercado, deixa carrinho atravessado. Tá com o carro, enquanto um conhecido para no meio da rua, fica um monte de gente atrás. Povo mal educado, vai pagar por isso, querido. Aí fica um monte de gente julgando aí. O outro falando assim, tá com pena dessas senhoras presas no Rio de Janeiro, chamando as mulher de golpista, cara, as pessoas de golpista, aposentado, tudo gente boa, querido. Gente boa, eu fui inocente ali, eu estava acreditando numa Forças Armadas que já está vendida há muito tempo. E um monte de gente veio chamar Bolsonaro de frouxo, porque o Bolsonaro não acionou, enquanto teve chance, o artigo 142. Com esses melancias aí, querido, com esses G dias aí que estaria consolidado o golpe. Aí o Bolsonaro estava em cana e a popularidade dele ia arriar, ele ia ser esquecido na prisão. Mas por que o Bolsonaro não acionou o artigo 142? Porque sabia que tinha um monte de melancia já comprado pelo sistema dentro das Forças Armadas. Que isso também faz parte da profecia. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Mas eu tô falando que tem pessoas que elas não pensam, elas só vê aquilo que tá vendo na televisão. Entendeu? Só aquilo que tá na televisão que ela toma como verdade. Só aquilo que ela aprende nos livros da escola, da faculdade, que é aquilo como verdade. Vamos aprender a pensar fora da caixinha, querido. A mídia é uma prostituta, querido. Entendeu? A pessoa fica acreditando naquilo ali. Acreditando em Forças Armadas, em vídeo de urgente, de bomba. Algumas pessoas perguntaram, eu vou para Brasília. Não vai, que é uma armadilha. Está repetindo o Capitólio lá. Negócio do Donald Trump. É uma repetição. Mas as pessoas, como eu estou falando, a pessoa não sabe. A pessoa não sabe nem andar na rua, vai saber dessas coisas. Então eu estou falando para você. Você que está estudando esse vídeo. Você foi alcançado por esse vídeo. Tá? Começa a ler a Bíblia, começa a orar e peça sabedoria, mas você tem que ter fé. Peça sabedoria a Deus, que você vai ver que certos tipos de demônio, você vai ver a pata e o rabo dele a quilômetros de distância, meus amados. No abrir da boca dele, você vai ver quem é demônio e quem não é. Quem é hipócrita, entendeu? Quem está ali para encher linguiça, falso pastor, falso irmão. Tu tá me entendendo? Você vai enxergar tudo isso. É a sua defesa espiritual. A sua defesa espiritual está aqui, ó. É um Senhor de justiça. Eu estou adorando toda a situação, repito. Porque o meu Senhor é o meu Senhor de justiça. E ele já se levantou do trono. Tá? Ele já olhou, ele já passeou os olhos pela terra, ele se levantou do trono e ele vai vir fazer o seu Mishpah, que ele é o Elohim Mishpah, é o Deus da justiça. Esse é o vídeo de hoje, tá? Penúltimo do ano. Deus abençoe a todos grandemente e qualquer coisa deixe nos comentários.